Olá! Iremos agora partir para nossa última unidade. Nela, trabalharemos em cima do tema histórico da educação à distância. Situando a temática. Nesta unidade traçaremos um panorama do surgimento e evolução da EAD. Trataremos também da consequente regulamentação dessa modalidade de ensino no Brasil. Na tentativa de facilitar a compreensão, apresentaremos o tema de estudo em dois momentos. No primeiro, discutiremos as origens históricas da EAD, apresentando suas gerações com destaque para a evolução recente da EAD nas instituições de ensino superior brasileiras. Num segundo momento, trataremos da regulamentação e autorização da EAD através de leis, decretos e portarias do Ministério da Educação. Problematizando a temática. Segundo Oreste Prete, a educação à distância não é algo totalmente novo em nosso país, pois vivenciamos experiências em EAD desde a década de 1960. Lembra do projeto Minerva, do Logos 1 e Logos 2, e recentemente, Telecurso 2000, Salto para o Futuro, TV Escola e Pró-Formação. Algumas foram avaliadas positivamente, outras criticadas, umas desenvolvidas em todo o território nacional, enquanto umas poucas só regionalmente. Destacada na mídia como uma novidade, e explorada pelos ideólogos como uma modalidade moderna e eficiente de ensino-aprendizagem, as questões que envolvem o ensinar e o aprender à distância têm causado ao mesmo tempo perplexidade e desconfiança. Às vezes nos perguntam: será que funciona? Já existiu ou foi testado em outros países? Como são as aulas? E as avaliações? Será que as pessoas são capazes de aprender sem a presença física do professor? Frequentemente, a falta de informações sobre a história e evolução da EAD no mundo, tem levado as pessoas a esses questionamentos e a estigmatizar a EAD, associando-a a experiências de pouco êxito e muito isolamento. Nesta unidade buscaremos discutir essas questões com base em dados e informações. Veremos que as suas origens são mais antigas do que nós pensamos, e que sua história tem sido marcada por forte intervenção humana, ancorada, é claro, nos avanços tecnológicos de cada período histórico. Veremos que as tecnologias desempenham uma função importante em EAD, mas que é a ação humana que conduz seu movimento. Desde o seu surgimento, as diferentes tecnologias incorporadas ao ensino contribuíram para definir os suportes fundamentais das propostas educativas. A importância da tecnologia tem sido tão destacada, que algumas vezes questiona-se o papel do professor. Será que ele vai ser substituído pelas mídias eletrônicas? Qual a sua nova função nesse contexto? Será que ele será capaz de portar-se autonomamente? Como as novas tecnologias podem viabilizar uma educação focada no aluno, em que ele, e não o professor, seja o centro das atenções? Essas são questões recorrentes que merecem nossa atenção e que serão objeto de discussão nessa unidade. Conhecendo a temática. Atualmente os sistemas de educação à distância constituem, cada vez mais uma possibilidade real para quem, por diferentes razões, deseja concluir ou continuar um processo de formação educacional ou profissional. Dentre as possibilidades existentes, e como parte da educação aberta e à distância, a educação virtual ou online, modalidade educativa realizada via internet, especificamente pela web, tem demonstrado ser uma alternativa para elevar os níveis de formação, capacitação e atualização,
ao incorporar diversas estratégias pedagógicas orientadas por processos de aprendizagem autodirigida. Aprende-se, a partir da literatura sobre educação mediada pela tecnologia, que educar à distância é um processo bastante complexo. Sua implementação exige a escolha cuidadosa dos meios tecnológicos, a observância do acesso dos aprendizes às tecnologias escolhidas, a definição de métodos pedagógicos que viabilizem a interação e a interatividade, necessárias ao processo de ensino-aprendizagem considerando a autonomia do aprendiz, e, sobretudo, a escolha de conteúdos que permitam problematizar o saber, contextualizando conhecimentos, de modo que possam ser apropriados pelos aprendizes, e que tenham funções informativas e formativas para o trabalho e para a vida. Contexto histórico. Somente em 1994, com a expansão da Internet nas instituições de ensino superior, IES, e com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB, Lei 9.394/96, de dezembro de 1996, a EAD foi oficializada. No entanto, o Brasil tem história na EAD. O país presenciou o surgimento de cursos à distância no início do século XX, a primeira instância foi documentada exatamente há 100 anos, em 1904. O rádio educativo surgiu em 1923 e nas décadas de 1960 e 1970, surgem experiências com a televisão educativa, concursos supletivos e formação. Entre meados dos anos 80 e meados de 90, tem início o uso de ferramentas de aprendizagem online, e surgem os primeiros cursos apoiados pela internet e por videoconferência. Em 1997, começam a ser produzidos pelas universidades brasileiras, os primeiros ambientes virtuais de aprendizagem. O Brasil não perdeu tempo nesta área, e já em 1995 e 1996 produzia soluções próprias com os sistemas da Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Santa Catarina, Faculdade Carioca no Rio de Janeiro e Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Estas universidades, além da UNB e da PUC, são responsáveis pela chegada e implantação no Brasil dos recursos da terceira geração de educação à distância. É nesse contexto que a modalidade à distância começa a ganhar importância. Se antes era associada a cursos de baixa qualidade, uma educação marginalizada e sem reconhecimento como modalidade educativa com características próprias, agora se apresenta como possibilidade concreta de viabilizar o acesso à educação de qualidade, com interação humana e interatividade e sem limitação de tempo e de espaço físico. Pensar nos desafios que a educação virtual enfrenta nesse novo contexto é o propósito dessa unidade de estudo. Surgimento e evolução da EAD. O final do século XIX marcou o surgimento da EAD, mesmo que de forma embrionária, quando instituições particulares nos Estados Unidos e na Europa ofereciam cursos por correspondência, destinados ao ensino de temas vinculados a ofícios, com pequeno valor acadêmico. Provavelmente, segundo Litvin, essa origem tenha fixado uma apreciação negativa de muitas de suas propostas. Somente nas últimas décadas a EAD assumiu um status que a coloca no centro das atenções pedagógicas de um número cada vez maior de países. Vejamos algumas universidades que inovaram ao implantar essa modalidade de educação,
ainda quando se achava duvidoso o seu potencial educativo. A Universidade de Wisconsin, criada exclusivamente para essa modalidade de ensino. A Universidade Aberta no Reino Unido, mais conhecida como Open University. A Fernuniversität, criada na Alemanha em 1974. Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED, na Espanha, estruturada nos anos 70. No século XIX e até o primeiro terço do século XX, a principal solução para a educação à distância estava ancorada na produção de materiais impressos com distribuição via correios, que era conhecida como ensino por correspondência. No segundo terço do século XX, as instituições passam a utilizar os recursos do rádio e da televisão para a difusão de programas educacionais, agregando como suporte e apoio os materiais impressos encaminhados via correios. O rádio alcançou muito sucesso em experiências nacionais e internacionais, tendo sido bastante explorado na América Latina nos programas de educação à distância do Brasil, Colômbia, México, Venezuela, entre outros. Nas décadas de 60 e 70, a educação à distância, embora mantendo os materiais escritos como base, passa a incorporar articulada e integradamente o áudio, o videocassete, as transmissões de rádio e televisão, e o videotexto. Mais recentemente foi incorporada a tecnologia de multimeios que combina texto, som, imagem, assim como mecanismos de geração de caminhos alternativos de aprendizagem e instrumentos para fixação de aprendizagem com feedback imediato, programas tutoriais informatizados. Ao final do século XX, surgiram as transmissões de televisão por satélite propiciando alcance continental a programas educacionais, cursos distribuídos por meio de fitas de áudio e de vídeo, programas de aprendizagem assistida por computador, os CD-ROMs, as redes de informação para troca de dados. No último terço do século, surgiram no ensino superior, instituições dedicadas exclusivamente à educação à distância, com perfis próprios em metodologia e uso de tecnologias. Se você ficou curioso em descobrir como funciona a EAD nas grandes universidades mundiais, leia Modelos de Ensino e Aprendizagem de Instituições Específicas. Nesse capítulo, o autor apresenta uma descrição e os modelos didáticos das seguintes instituições: na África do Sul, Inglaterra, Alemanha, China, no Japão, nos Estados Unidos e Canadá. Gerações de EAD. Atualmente, a educação à distância pode escolher dentre uma vasta gama de tecnologias. Basicamente, o desenvolvimento tecnológico da educação passou por 4 fases. Apresentaremos o quadro a seguir, identificando cada fase ou geração com o período e com as tecnologias adotadas. A primeira geração está entre 1840 a 1950, com as seguintes características: cursos por correspondência. Os instrutores passaram a produzir textos, guias de estudo com tarefas e exercícios e outros materiais impressos que eram enviados pelo correio aos estudantes. A comunicação se fazia através da interação entre o estudante e a instituição, e os alunos podiam estudar em casa. A segunda geração está entre 1950 a 1960, e possui as seguintes características: universidades abertas. Surgem as primeiras universidades abertas com novos veículos de disseminação de conteúdos como o rádio, televisão, fax, com interação por telefone, além do material impresso.
Leituras ao vivo em sala de aula eram capturadas e transmitidas a outros grupos de alunos, que poderiam seguir a lição de uma sala de aula distante por meio da televisão ou do rádio. A interação continuava apenas entre o estudante e a instituição. A terceira geração está entre 1960 a 1995, caracterizada pelas multimídias. Nesta geração temos os recursos da primeira e da segunda fases juntos, em uma abordagem multimídia, com base em textos, áudio e televisão. Mas estes meios eram suplementares ao material impresso. A computação como meio de acessar bancos de dados foi sendo incorporada aos processos de ensino à medida que se desenvolvia. A quarta geração começa a partir de 1995. Suas características são múltiplas tecnologias incluindo os computadores e as redes de comunicação. Houve a integração das telecomunicações com outros meios educativos, mediante a informática, correio eletrônico, CDs, internet, audioconferência, videoconferência, redes de computadores, telefone, fax, papel impresso, etc. As redes de comunicação, além de prover o acesso a uma gama de informações nunca antes existente, possibilitaram a comunicação interativa em dois sentidos, síncrona e assíncrona, entre a instituição e os estudantes, entre os estudantes e os professores ou tutores e entre os próprios estudantes, provocando mudanças consideráveis nos processos educacionais. Também destacamos nesta fase a ideia de ensino virtual. Em adição às 4 gerações anteriormente descritas, Arete apresenta uma quinta geração, essencialmente derivada da quarta geração. A quinta geração, diferentemente das gerações anteriores, especialmente da primeira e da segunda, em que os custos variáveis apresentam crescimento proporcional ao número de alunos matriculados, traz consigo o potencial de diminuição significativa dos custos relacionados à economia de escala e custos de efetividade, quando comparados aos da EAD tradicional ou ao sistema convencional de educação face a face. Do ponto de vista pedagógico, a quinta geração de EAD possibilita experiências personalizadas com efetivos serviços pedagógicos e administrativos de apoio ao estudante e uma melhor qualidade da tutoria, com custos per capita significativamente menores. A inserção da EAD no Brasil. Vejamos alguns períodos importantes da inserção da EAD no Brasil. No fim da década de 30 e na década de 40, algumas instituições como o Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor ofereciam cursos por correspondência. Em seguida surgiu a Universidade do Ar, que funcionava pelo rádio, promovida pelo SENAC. Visite o site atual do Instituto Monitor. Observe sua proposta de trabalho e os meios utilizados atualmente. Vejamos alguns períodos importantes da inserção da EAD no Brasil. Nas décadas de 50 e 60, houve a explosão de cursos por correspondência visando a alfabetização de adultos, com a participação da Igreja Católica. Nas décadas de 70 e 80, foram oferecidos vários cursos na TV Globo e pela Universidade de Brasília utilizando metodologia educacional, que integra conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio com uso de multimeios. A iniciativa oferece uma nova oportunidade de concluir os estudos básicos. Em 1995 foi criado pela Fundação Roberto Marinho e pela Fiesp, o aperfeiçoamento de 2 cursos anteriores, o telecurso primeiro grau e o segundo grau, atualmente, ensino fundamental e médio.
Nesses cursos, o material didático é composto de livros e vídeos e permite que se faça o curso em casa assistindo às aulas através das emissoras de TV que transmitem o telecurso ou em uma das várias telesalas existentes no Brasil. Nestas, os alunos têm à disposição um aparelho de vídeo e um orientador além de material didático de apoio. Em 1995 houve a disseminação da internet nas instituições de ensino superior, via Rede Nacional de Pesquisa. Em 1999 a 2002 foi feito o credenciamento oficial de instituições universitárias para atuar em EAD. Em 2000 foi criada a Universidade Virtual Pública do Brasil, Unirede, consórcio de 70 instituições públicas de ensino superior que tem por objetivo democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de cursos à distância. Em 2006 aconteceu o lançamento da Universidade Aberta do Brasil. É possível identificar uma profusão de projetos de EAD baseados em tecnologias da internet que têm marcado o cenário da educação brasileira desde os anos 90. As iniciativas têm surgido como resposta imediata à necessidade de treinamento empresarial e-learning e no mundo acadêmico, principalmente nas instituições públicas brasileiras, em projetos de formação de professores no atendimento aos determinantes do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trata da inserção da EAD no sistema educacional. Do ponto de vista legal, a EAD foi oficialmente reconhecida como modalidade no Brasil em 1996, na consolidação da última reforma educacional brasileira, instaurada pela Lei de nº 9.394/96. Com a promulgação desta lei, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, a EAD passou a ser uma alternativa regular e regulamentada, deixou de pertencer ao elenco de projetos sempre designados como experimentais. Conjuntamente a essa lei, existem decretos e portarias com instruções acerca da aplicação da lei, recomendações de caráter geral, norma de execução e outras determinações. Em 8 de junho de 2006, através do Decreto nº 5.800 foi instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Regulamentação da EAD no Brasil. Educação à distância é institucionalizada através do Decreto 5.622 que regulamenta o artigo 80 da Lei nº 9.394, caracterizando-a como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Com esta lei a EAD ganha, de forma explícita e inquestionável, o status de modalidade plenamente integrada ao sistema de ensino. É um processo que ainda não foi completado, mas os dispositivos já emanados oferecem os rumos legais para as instituições que querem atuar em EAD. A concepção legal da educação à distância no Brasil. Educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, envolvendo estudantes e professores no desenvolvimento de atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa definição está presente no Decreto 5.622,
de 19 de dezembro de 2005, que revoga o Decreto 2494/98, que regulamenta o artigo 80 da Lei 9394/96, LDB. Avaliação do aluno na EAD, determinações legais. A dimensão pedagógica da avaliação determinada pela Lei 9394/96 LDB tem por princípio uma avaliação processual, contínua, onde os resultados devem ser cumulativos ao longo do período e com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Esses princípios aplicam-se à educação à distância que na sua dimensão legal exige a realização de exames ou provas presenciais, no processo ou finais, em caráter obrigatório. Números recentes da EAD no Brasil. Em 2006, o Brasil teve 2,279 milhões de alunos à distância matriculados em vários tipos de cursos credenciados, fazendo educação corporativa e em outros projetos educacionais, nacionais e regionais de acordo com o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e à Distância, publicação da Associação Brasileira de Educação à Distância e do Instituto Monitor, com o apoio da Secretaria de Educação à Distância do MEC. Isso significa que 1 em cada 80 brasileiros estudou por EAD no ano de 2006. O número de alunos no ensino credenciado à distância cresceu 54% em 2006, e já chegou a 778 mil pessoas. Se forem contados apenas os alunos de graduação e pós-graduação, o aumento foi de 91% em 2006. A região Sudeste deixou de ser a região com maior número de alunos à distância no Brasil. Atualmente, ela tem 31% do total. A região sul do país é agora a que tem maior número de alunos, 33%. As regiões sul e centro-oeste são as que mais crescem em número de alunos de EAD. Há em todo o Brasil 889 cursos à distância, credenciados pelo Sistema de Ensino MEC e Conselhos Estaduais de Educação, sem contar os livres. Esses dados podem serem ainda maiores. Isso varia de acordo com o ano em que se esteja assistindo essa aula. O maior grupo isolado é o de pós-graduação lato sensu, 246 cursos, os de graduação são 205. A mídia mais utilizada em cursos à distância no país é o material impresso, 86% das instituições a utilizam. A segunda mídia mais utilizada é o e-learning, 56%. Os dados indicam que os paradigmas presenciais resistem na EAD, de modo que a maioria das instituições ainda utiliza o professor presencial, 72%, e a reunião presencial, 58%. Em 2004 havia 166 instituições autorizadas a ministrar cursos de EAD ou concursos credenciados no Brasil. Em 2006, este número chegou a 225, com crescimento de 36%. O número de alunos, que em 2004 era de 309.957, passou para 778.458, um crescimento de 150%. Avaliando o que foi construído. Esperamos que esta unidade tenha possibilitado reflexões sobre a história da EAD e sobre sua configuração como uma modalidade de educação em contínuo desenvolvimento. Neste contexto, somos levados a refletir principalmente sobre que tipo de desafios a EAD no Brasil necessita superar, desafios tecnológicos,
infraestrutura básica ou professores e alunos dispostos a enfrentar a mudança de paradigma. Em nível mundial, o panorama observado desde o ano de 1995 se revela bastante promissor e o Brasil não ficou excluído, embora ainda esteja distante historicamente de países da Europa, como a Espanha, Alemanha e Inglaterra, e da América do Norte, como os Estados Unidos e Canadá, que têm uma longa tradição em EAD. Hoje no Brasil, a EAD situa-se como uma modalidade de ensino que, nas suas bases legais, volta-se preferencialmente para uma parcela da população que por inúmeros motivos não tem acesso ao ambiente escolar tradicional. Representa a possibilidade de democratizar o acesso à educação pública e gratuita. Como você avalia essa possibilidade? Como percebe a posição do Brasil nesse cenário? Acompanhar e capitalizar a tendência mundial da educação virtual é um grande desafio, especialmente para aqueles que enfrentam problemas de atraso econômico-tecnológico, que paradoxalmente, são os que de fato mais precisam desenvolver essa modalidade de educação. Finalizamos aqui este módulo, Introdução à Educação à Distância. O próximo passo será conhecer, na prática, algumas das ferramentas que serão utilizadas durante o processo de aprendizagem na plataforma EAD. Bons estudos e até lá!